A gente está estudando o livro de Hebreus e aí a gente deu um break, né? Para a gente poder falar sobre os fundamentos da fé. Aí depois daquele esboço bruto que o Rafa Guzzo fez, falei, cara, eu vou ter que me desdobrar aqui um pouquinho, né, mano? Você viu o esboço que ele fez, não? Não? Mano, ficou escaldante. O esboço que ele fez ficou lindo, lindo, lindo. Ele e a Alice, né? Acho que é o pessoal da empresa que preparou esse layout aqui, ficou bem bonito, né? Não ficou? Ficou bem legal. Mas vamos lá, gente. Eu coloquei aqui para nós sobre os fundamentos da fé. Fiz ali um resumo breve, né, do propósito eterno de Deus. Coloquei um texto de Efésios. Foi algo que a gente já compartilhou, certo? Coloquei ali uma imagenzinha, vocês viram? Sobre a eternidade passada e a eternidade futura. Fica bem didático, né? Que o propósito de Deus é formar uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Aí a gente tem ali a eternidade passada, a eternidade futura. O plano da salvação, aquela imagem que a gente tentou desenhar de forma rudimentar, aqui ela está bem bonitinha, né? Que por meio de Cristo que a gente é recolocado no eterno propósito de Deus. Jesus é a porta. Aí lá na página 3 tem até a imagenzinha da porta, né? E a porta tem 3 elementos. Quais são os 3 elementos mesmo da porta? Dom do Espírito. Isso. Então essa parte aí é uma síntese, né? Daquilo que a gente compartilhou na semana passada. E eu quero começar agora na página 4, ali sobre o arrependimento, certo? Um dos fundamentos da fé, que é o primeiro deles, né, é o chamado arrependimento. E quando a gente fala da expressão arrependimento, todos nós já ouviram, né, acerca, né, do significado, né, de arrependimento e tal, mas eu quero trazer aqui uma reflexão que quando a gente fala sobre o arrependimento, a gente diz que o primeiro pecado que o homem cometeu foi o pecado que a gente costuma dizer, o pecado de Adão, foi chamado de quê? Foi chamado de desobediência, né? E essa costuma ser a nossa reflexão. Entretanto, assim, tem um texto em Tiago, que eu acho que os irmãos vão lembrar, que diz assim, que o pecado, antes de ser consumado, ele é gerado. Vocês lembram dessa expressão ou não? Que o pecado, antes de ser consumado, ele é gerado. Então, quando a gente olha para o pecado de Adão, o ato pecaminoso, qual foi, gente? A desobediência. Mas teve uma marca interna que foi gerada nele anteriormente, que produziu a desobediência. Consegui me expressar com clareza, gente? E aí, olha que interessante. Na verdade, a desobediência ela já é um fruto do pecado, ela é a consequência do pecado, é o ato pecaminoso, mas não a mola propulsora para cometer o pecado. O arrependimento das obras mortas é o primeiro fundamento a ser lançado na vida dos discípulos, porque sem o arrependimento as demais coisas não vão avançar, né? Porque se a gente não se arrepende, a gente não passa por um dos elementos da porta, né? Então, quando a gente fala arrependimento, batismo e dom do Espírito. Então, se não há arrependimento, na verdade a gente não entendeu a nossa natureza e a natureza de Deus. E a gente não consegue, então, prosseguir em avançar, né? E para aproximar do Senhor. E aí, quando a gente fala sobre a raiz do problema, qual que é a raiz do problema? O pecado produzido foi a desobediência. Mas a essência, o ponto de partida do pecado foi a independência que Adão quis ter de Deus. Mas como assim a independência? Quando a gente fala lá do Éden, gente, como é que foi a fala da serpente
para Eva? Todo mundo lembra? Fala assim, ó, coma aí. Primeiro a gente tem que saber, né? O nome do fruto. Qual era o nome do fruto? Tinha a árvore da vida e a árvore do quê? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora olha que interessante, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vou tomar como exemplo o Elbert e Deviane com a Manu, que tem 7 anos, né? E também Haroldo e Adriana, que tem o Tiaguinho como mais novo ali, que tem 10, certo? Então, como eles estão em fase de formação, aí tem a Pâmela também com as meninas ali e tal, mas aí quando a gente olha a fase de formação, tem coisas que eles não sabem sobre a vida. Eles já têm uma certa autonomia, né? Comem sozinhos, tomam banho sozinhos, se viram muitas coisas, mas há situações onde eles não têm ainda as faculdades mentais lúcidas o suficiente para conseguir tomar uma decisão, fazer uma escolha que seja sábia. Então, no momento de necessidade de clareza, os filhos recorrem a quem? Aos pais para obter uma resposta, porque os pais têm essa resposta para eles, certo? Mas aí quando a gente olha, então, Adão, como é que era a relação de Adão com Deus? Todas as vezes que Adão tinha um desafio, quem era conhecedor do bem e do mal? O pai. Então Adão tinha que se aproximar do pai e perguntar. Então quando a gente compartilhou na semana passada que o todo entardecer, na viração do dia, Deus vinha ter com Adão. Como é que será que era essa conversa, gente? Será que era um culto formal ou era um papo de pai e filho? Deus é relacional, né, gente? Era um papo de pai e filho. Onde o filho chegava, Adão chegava e falava o quê? Pai, o senhor mandou eu colocar nome aqui nas feras, né, nos vegetais, aqui, mandou eu cuidar da terra, mandou eu cuidar dos animais e tal, mas tem coisas aqui que para mim são novas. Como é que eu faço isso? Até onde eu posso ir? Então, havia uma relação de Adão para com o pai. Essa relação era chamada de relação de quê, gente? De dependência. Faz sentido isso ou não? Então, Adão era dependente de Deus, porque o pai conhecia o bem e o mal. E Adão precisava desse conhecimento que era entregue gradativamente a Adão. Compreendem isso ou não, gente? O pai estava formando ali maturidade em Adão. Agora, quando a gente vê que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis tem uma situação curiosa, né? Em Gênesis diz que quando ele comeu, os olhos deles fizeram o que, gente? Os olhos se abriram e aí tem uma frase, Felipe, que é estarrecedora. Diz que, como Deus, eles passaram a ver o bem e o mal. Então, quando eles passaram a ver o bem e o mal como Deus vê, qual passou a ser o nível de relação entre Adão e o pai nesse momento? Era uma relação de dependência. Quando ele agora já vê o bem e o mal como Deus, essa relação passa a ser de quê, gente? De independência. Faz sentido isso ou não? Então, quando a gente pensa no pecado original, que a gente passou talvez tantos anos dizendo que é a desobediência, na verdade, foi o ato produzido. Mas o ponto de partida foi quando no coração dele, ele desejou conhecer o bem e o mal e como Deus ser esse conhecedor. Consegui expressar isso com zelo, gente? Porque ele poderia ter olhado a proposta da serpente e ter dito o quê? Confio em Deus. Não em mim. Confio em Deus. Tudo bem, amor?
Sobre? Boa. Uau. Muito bom. Sim. Muito bom. Muito bom. Então, quando a gente fala do arrependimento, gente, qual é a primeira marca, então, do que a gente precisa se arrepender, então? Qual a primeira coisa que a gente precisa parar e falar assim, Senhor, eu tenho que me arrepender disso daqui, ó. Que é o chamado pecado original. Então, qual é o pecado original? Querer ser independente de Deus. Porque se a gente se movimenta de modo independente de Deus, lascou. Nós estamos perdendo a vida da gente com coisas que não faz sentido. Tô certo, Haroldo? Aí vamos lá, uma situação interessante. Lá na página 5, eu até coloquei uma situação em negrito aqui para nós, que eu coloquei o seguinte: a independência, ela é o pecado singular, entendeu, gente? Singular. Enquanto os atos pecaminosos, mentira, maledicência, fofoca, parará, 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 isso são os atos pecaminosos. Entenderam a distinção ou não, gente? Então, pecado original. Qual é o pecado original? Independência de Deus. Atos pecaminosos é tudo aquilo que é produzido por eu ter uma vida independente de Deus. Consegui me expressar assim com clareza, gente? Por quê? Porque aí vamos lá, Haroldo, a gente vai orar. Quando a gente vai orar, gente, eu fui ensinado assim, é possível que vocês também. A gente passou a vida sendo ensinado o quê? Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe porque eu menti, me perdoe porque eu falei algo que não deveria ter falado, me perdoe. Isso é o pecado ou são os atos pecaminosos? Isso são os atos pecaminosos. Mas se a gente resolver a raiz do problema, a gente começa a ter um novo padrão de vida. Então, olha que interessante. O que é arrependimento? Então, vamos lá agora na epistemologia, né? Vamos lá na raiz, na expressão precisa aqui. O que é arrependimento? Vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude interior. Ok? Mudança de quê? Mudança de mente, mudança de atitude o quê? Interior. E aí eu queria fazer um comentário que eu estava ouvindo uma mensagem que eu ouvi do Marcos de Souza Borges. Vocês sabem quem é o Marcos de Souza Borges? O Cote. Ele é um pastor, trabalha lá no Jocum de Curitiba, daquele livro. E ele trabalha com aconselhamento de pastores, líderes, libertação familiar e tal. E aí o Marcos de Souza Borges uma vez estava compartilhando uma situação e falando assim, cara, o diabo,
ele sempre se apresenta ao Senhor como nosso o quê? O diabo vem como nosso acusador. E Jesus, à destra do Pai, é o nosso o quê? Advogado. Não tem essa... E aí, curioso, né? Mas mas Jesus e Satanás, eles não estão ali num fight, ali na sala do trono, digamos assim, né? Mas é uma luta de argumentos. Vocês concordam comigo ou não, gente? O diabo vem como o quê? Acusador. Jesus é o nosso advogado e o maior argumento que Jesus joga é: Pai, esse daí já tem a marca do meu sangue, eu já paguei. É ou não é, gente? Esse é o maior argumento e ele arrebenta com os argumentos de Satanás. E olha que interessante. Quando a gente entende que é uma disputa de argumentos e que o argumento de ter o sangue de Cristo sobre nós é o maior argumento, e ele desmantela todos os demais, a gente entende então que o arrependimento é uma mudança no nosso padrão de argumentação. Por isso que o arrependimento começa na mente. Vocês entenderam isso ou não? Eu me expressei com clareza, assim? É uma mudança na nossa em toda a nossa estrutura de argumentação. Então eu não peco e crio um argumento do porquê eu pequei. Ao pecar, eu lembro que Jesus é meu advogado. E eu quero uma mudança de mente, eu quero negar essa minha natureza independente de Deus. Eu quero retomar a minha relação com o Pai e essa relação de dependência. Aí a gente entende uma coisa. Aí a gente entende, olha como é importante a gente fazer umas conexões aqui. O primeiro Adão se declarou independente de Deus e trouxe o pecado para a humanidade. Jesus, a saber, o segundo, o último Adão, assumiu como homem uma condição de dependência do Pai para nos reposicionar e nos recolocar em um novo e vivo caminho para ter acesso ao Pai e uma vida de dependência. Ou seja, por meio de Jesus, que foi totalmente dependente do Pai, eu posso assumir essa vida de dependência do Pai. E o que é o arrependimento, então? Essa mudança no meu padrão de argumentação. É uma mudança que começa onde? Na minha mente. Da atitude de rebelião, a gente parte para a atitude de submissão. Então, enquanto eu diria que eu sou independente de Deus, eu passo agora a dizer para mim mesmo, eu escolho ser dependente de Deus. Já vou fazer uma citação aqui de Wayne Grudem, mas vamos lá antes sobre uma situação. Olha ali aquela imagem que está na página 5 de uma árvore. Tá vendo a árvorezinha aí? O que a gente enxerga dessa árvore aí, gente? Na árvore a gente tem o quê? Roubo, mentira, adultério, inveja, fofoca, embriaguez, violência, avareza, ira e outras coisas. Esses são os atos pecaminosos, certo? E às vezes às vezes a gente acaba fazendo o quê? A gente pede perdão e a gente luta para arrancar o quê, gente? Esse fruto, né? Mas esse fruto, você tira o fruto. Vai dar mais uma virada de ano, nova estação. A estação dos frutos, o que vai acontecer? Vai reaparecer o fruto ali, gente. Então, o que é o arrependimento? Em vez de eu arrancar o fruto, eu ponho o machado diretamente onde, gente? Na raiz. E aí a gente entende que um tal ditado popular de resolver o problema na raiz, cortar o problema pela raiz, é uma herança do cristianismo para as diversas línguas globais. Faz sentido ou não? Cortar o mal pela raiz. Na verdade, trazendo isso para nós aqui, vamos resolver o pecado original na sua essência. Qual é o pecado original? A nossa independência.
Esse é o nosso pecado original. Porque se eu declaro que eu sou dependente de Deus, eu começo a mudar o meu padrão de escolhas, de consciência, de vida. Amém até aqui ou não? Wayne Grudem, eu fiz aqui, isso aqui eu vou ter que ler, porque é a fala dele, né? Eu acho que é importante eu ler isso daqui por completo. Wayne Grudem, que é um teólogo, tem um livrão da teologia sistemática dele que é um tesouro, uma pérola, né? E eu tirei isso daqui dele. Arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. Sincero, todo mundo lembra o que significa, né? É sem máscaras, sem cera, né? Sem dissimulações. Um arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir. Só que não dá para abandonar o pecado sem eu prosseguir obedecendo a Cristo. Perceber esse para aqui ou não, gente? Eu só consigo negar o pecado se eu escolher voluntariamente obedecer a Cristo. Aí na outra página, o arrependimento, assim como a fé, é um entendimento intelectual de que o pecado é errado, uma aprovação emocional dos ensinos das Escrituras concernentes ao pecado, que é uma tristeza por causa do pecado e uma aversão a ele, e uma decisão pessoal de afastar-se dele, um renunciar ao pecado e uma decisão resoluta de abandoná-lo e de levar uma vida de obediência a Cristo. Quero parar aqui um segundo e quero tirar 3 elementos daqui. Vamos lá? Primeiro, o arrependimento é um entendimento intelectual. Correto? Então ele começa de fato mudança de onde, gente? Mudança de mente. É óbvio, gente, que até isso é por conta da ação do Espírito Santo naquele momento de iluminação. Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Que a gente não conseguiria se arrepender por a gente mesmo. É somente o Espírito que pode produzir em nós um lampejo de lucidez, de sobriedade, para a gente enxergar a nossa miséria. E aí, nesse lampejo, a gente tem um entendimento intelectual, é na mente. A gente olha e fala assim, tô lascado. Minha vida está estragada. Então, primeiro, o arrependimento começa onde, gente? Na mente. É uma compreensão intelectual da trajetória que a gente está indo. Nós estamos indo a passos largos para longe de Deus. Existe uma coisa muito interessante, né, gente? Gravidade. Você joga um objeto para cima, você não tem a menor dúvida que ele vai fazer o quê, gente? Ele vai voltar, ele vai descer, ele vai cair. Você larga o homem sozinho e não há a menor dúvida que ele vai parar onde? Ele vai parar no inferno. Não tem a menor dúvida. É a gravidade, entre aspas. Por isso que a primeira coisa é o entendimento que, gente? Intelectual. Eu entendo que a minha vida está estragada, assim, sabe? Segundo, uma aprovação emocional dos sentidos das Escrituras. O que isso quer dizer? Que o segundo nível, as minhas emoções são afetadas. Agora, olha só, gente. Não começou nas emoções. Começou onde? É muito importante a gente não misturar a ordem. Começou onde, gente? No intelecto. Segundo nível, atingiu as minhas emoções. Aí é o que Paulo, inclusive, quando escreveu a segunda carta à igreja em Corinto, ele fala assim, quanto zelo, quanta devoção, quanta estima se produziu. Paulo estava com receio de que a primeira carta dele tivesse sido muito dura. Aí ele vai e elogia a mudança de vida nos coríntios e fala assim, pois foi produzido em vocês uma tristeza segundo o coração de Deus. Então, primeiro nível, intelecto. Segundo nível, o que, gente? Emoções. O nosso estado de depravação total, a gente enxerga primeiro, entende nível da mente. Segundo nível, produz em nós uma tristeza segundo o coração de Deus.
E aí, segundo o Wayne Grudem, o terceiro nível produz uma decisão pessoal de afastar-se dele. Então isso aqui é uma escolha voluntária, gente. Isso aqui é uma decisão. Então assim, cara, eu tenho um problema nessa área aqui. Então, eu tenho um problema, por exemplo, eu tenho um problema com estupidez. Eu tenho um problema com ignorância. Eu tenho um problema com a famosa mentirinha branca, que a gente costuma dizer que não afeta ninguém, mas é mentira e é pecado. Eu tenho um problema com vocabulário, meu vocabulário é torpe, meu vocabulário é malicioso, é lascivo. Né? Nós estamos aqui entre gente adulta, né? Eu tenho problemas na área sexual, luto, né? Para que eu, como homem, ter ódio só para minha esposa, a irmã ter ódio só para o esposo, né? Os solteiros olharem e dizer assim, não, eu não posso me deixar dominar pela lascívia, pela imundície, né? Então agora esse intelecto é mudado, afetou o coração e agora produz uma escolha voluntária de você se afastar do pecado. Esse é o percurso segundo Wayne Grudem. Lembrando que nenhum desses processos é sem o Espírito Santo. A gente não pode esquecer isso, entendeu, gente? Porque a gente acha, senão a gente traz a meritocracia, entendeu? Então, quem é que traz a nós lucidez para a gente enxergar o nosso estado? É o Espírito Santo. Quem é que produz em nós uma tristeza segundo o coração de Deus? É o Espírito Santo. Quem é que me capacita para mudar de rota, metanoia, sair 180 graus em caminho oposto? Quem é que me capacita, me impulsiona nisso? É o Espírito Santo. Aí eu lembro de Gálatas, quando Paulo escreveu dizendo que há uma natureza carnal e uma natureza do homem interior, e elas lutam severamente o tempo inteiro. E aí a gente só vence porque a gente tem quem? A gente só vence porque a gente tem o Espírito Santo. Legal isso, gente? Amém? Aí ele continua dizendo assim, nunca devemos exigir, isso aqui é sério, gente, olha que especial. Nunca devemos exigir que haja um período de tempo no qual a pessoa viva verdadeiramente uma vida transformada antes de darmos a garantia do perdão. Então, vamos com calma. A gente não tem que exigir um período de tempo no qual a pessoa viva verdadeiramente uma vida transformada para a gente liberar perdão. Gente, houve arrependimento? Houve. Essa pessoa está perdoada. Faz a gente pensar ou não faz, gente? Nós não podemos fazer diferente do que Jesus fez na hora da sua crucificação com um dos ladrões. O ladrão da cruz teve o tempo de ter uma vida reta, tal. Teve esse tempo ou não? Ele não teve. Então, o perdão é dado imediatamente. Houve arrependimento, o perdão é dado imediatamente. Mas calma que a gente vai chegar na história do produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A gente vai chegar nisso. Mas nós estamos falando aqui de perdão, amém, gente? Então, eu tenho uma frase que, assim, uma vez eu escrevi e eu achei nas minhas anotações aqui de 20 anos atrás. Nós não somos os administradores do perdão de Deus. Não devemos sonegar o perdão a ninguém. Ouviram isso, gente? Não é a gente que administra o perdão de Deus. É Ele quem perdoa, é Ele quem justifica, é Ele. É Ele. Nós não somos os gestores do perdão de Deus. Eu não defino a porção de perdão, entendeu, Alves? Não, a porção de perdão que você tem, não. Houve arrependimento, ele está o que, gente? Perdoado. É óbvio, gente, aí vamos lá. Vamos abrir um parênteses. Nós estamos falando de um líder na igreja. Aí nós temos um desdobramento. Ele não terá problema de receber perdão. Ele será perdoado. Mas o retornar ao serviço, aí tem um outro preceito bíblico. Entenderam a diferença ou não? Que não tem a ver com não ter sido perdoado.
E esse é um problema que a gente comete. A gente mistura as coisas. A gente acha que a pessoa está, às vezes, um tempo de observação e a gente está tratando ela com o mesmo rigor que se ela estivesse na prática do pecado. E a pessoa já abandonou o pecado. Já está perdoada. Então vamos ver. Então vamos lá. Olha a continuidade da leitura aqui do Gruden. Ele diz assim: o arrependimento é algo que ocorre no coração. Envolve a pessoa como um todo, emoções, e na decisão de afastar-se do pecado. Agora, olha Hebreus 12:17. Hebreus 12:17 conta-nos que Esaú chorou as consequências de suas ações, mesmo assim não se arrependeu. Então, sabe aquele texto de Hebreus que diz que Esaú chorou, mas não encontrou um lugar de arrependimento? A gente às vezes entende esse texto, cara, tudo errado, né? E eu li esse texto errado muitos anos, gente. Eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de clareza, assim, quando eu peguei esses últimos teólogos aí para examinar, assim. Sabe o que o teu autor aos Hebreus estava querendo dizer? Que Esaú chorou porque estava sofrendo as penas que o pecado lhe tinha causado. Mas ele não estava chorando porque tinha pecado. Vamos de novo? Pecou. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E aí, quando ele viu a colheita, isso gerou sofrimento. E ele chorou porque estava sofrendo. Mas ele não pensou, e se eu tivesse feito diferente, estou arrependido. Ele chorou os danos que o pecado lhe tinham causado. Então esse choro foi de arrependimento ou foi de remorso? Ele foi de remorso. Então é isso, inclusive, quando a gente trabalha em nível de aconselhamento pastoral e tal, é muito curioso. Porque às vezes, quando vem uma confissão, às vezes você percebe que a confissão é pela dor que a consequência do pecado está trazendo. E aí tá tudo bem, gente. A gente vai continuar aconselhando, encorajando, fortalecendo, estando presente. Mas aí você vai impulsionando o irmão para ir mais fundo. Assim, irmão, mas é isso mesmo? Vamos lá, vamos apertar um pouquinho essa ferida aqui, até a gente encontrar aí o epicentro da coisa. Sim. E aí o desafio é a gente também trabalhar entendendo que quem está guiando todo esse processo é o Espírito Santo. O Albinho vai lembrar dessa frase. O Espírito Santo é o maior recurso que temos em um momento de aconselhamento pastoral. Eu não gosto nem de usar a palavra recurso, porque ele é o conselheiro. Só usei essa expressão porque geralmente quando a gente vai entrar, por exemplo, as psicólogas vão atender alguém, né? A gente no aconselhamento pastoral vai receber alguém. E às vezes a gente entra cheio das nossas formas de abordagens, quando na verdade o maior de todos os conselheiros nem sou eu ali. Ele é o maravilhoso conselheiro. Faz sentido, gente? Legal? E aí, olha só, a última frase que eu anotei ali do Gruden: não se trata de primeiro uma pessoa afastar-se do pecado e depois confiar em Cristo. Que geralmente a gente faz isso, né? Ó, larga o pecado aí para você poder estar aqui com a gente, né? Por exemplo. Aí ele continua: nem primeiro confiar em Cristo, depois afastar-se do pecado. Porque não dá para você afirmar que você é dependente de Cristo, você está ligado a Ele, e continuar entrelaçado com o pecado. Então, na verdade, essas duas coisas acontecem o quê? Juntas. Então a gente enxerga o que aqui? Que nem o arrependimento, nem a fé vem primeiro. Eles devem vir o quê? Juntos. E John Murray expressa tal verdade em termos de fé penitente, ou seja, uma fé associada ao arrependimento, ou de arrependimento confiante, ou seja, um arrependimento associado à fé. Então a gente vê que o arrependimento
ele é, na verdade, uma moeda, é um lado de uma moeda, e que do outro lado é o que, gente? É a fé. Por isso que até quando o escritor aos Hebreus coloca o texto, ele coloca o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, vírgula. Então você percebe que ele coloca como um par. Perceberam isso, gente? Ele coloca os princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, vírgula. Ensino de batismos e imposição de mãos, vírgula. É aos pares, porque são lados da mesma moeda. Faz sentido aí ou não, gente? Legal até aqui? Agora vamos lá, a Elinete perguntou, o que não é arrependimento, né? Gente, e aí, até agora, como é que tá aí o coração de vocês? Na verdade, a nossa atitude diante de uma pessoa que está com nós, ela continua sendo a mesma coisa, porque a gente não faz nada, é o Espírito Santo que faz. Quando alguém vem você identificou que está com remorso, só vai poder orar. É. Em posição de bom seja. Ai, ai. Vou falar. Ele estava comentando o seguinte, né? Fizeram esse tipo de pergunta. Quando você vê esse arrependimento, eu acho que a gente não consegue julgar de forma de certeza, né? Isso eu faço. Mas meio que para fazer uma avaliação. Isso é o que eu disse até para quem teve a papel de todo o crente. Aí ele fez até um desenho de um guarda-chuva e conversão. E aí o que tem ali por baixo daquilo, como geral? Fé e arrependimento. Só que por baixo a obediência, né, ele coloca. Ou seja, fé e arrependimento gera obediência, que é o processo ali, né, que acontece na conversão da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que reclamam, mas não muda nada. Sabe o que tem que fazer, mas não muda nada. Ou seja, elas dizem que é em Deus, dizem que é entregadas do Senhor, mas não tem essa parte da obediência. Isso daí, por exemplo, eu trouxe porque eu estava até contando com a Rai, que as pessoas elas perguntam, onde que começa? É emocional ou espiritual? Uma dificuldade que eles têm, sabe, de identificar, saber, na verdade, diferenciar. Desde que muitos problemas, muitos pecados começaram, aliás, muitos pecados começaram por muitos problemas. Mas isso não é pecado, é problema. E aí, uma das coisas que eu até trago ali para eles é um pouco sobre essa questão, né? Então, tem pessoas que obedecer não é fácil, né? Obedecendo. Te marcou nesse negócio. Tudo para fazer isso, vamos pegar. Gente, mas aí tem que gerar o fruto no caso, então, da obediência. O arrependimento, ele daria os seus frutos, no caso, seria da obediência, né? E a Bíblia fala, né? E quem ama a Deus, não é pesado seguir aquilo que Deus quer. Então, assim, você vê que tem pessoas que entregaram sua vida ao Senhor, acreditam, né? Dizem que tem Deus, dizem ter se arrependido, mas você não vê, por exemplo, o fruto da obediência. Porque elas continuam cometendo os mesmos erros. Nem sequer tem algo diferente. Aí a pessoa vem semana, você ouvindo as mesmas coisas. E aí, isso ali me dá meio que um direcionamento para qualquer pessoa que reclamar. Pamela, vamos lá. Vou trazer para ti assim uma inclinação do meu coração. Vocês lembram do Rômulo, que esteve aqui com a gente? O Rômulo e eu, nós nos conhecemos, eu e a Elinete, nos conhecemos desde 1999. E o Rômulo, ele compartilhou algumas coisas comigo lá em 2004, 2005. E eu ouvia, achava que estava entendendo, estava obedecendo como se fosse uma cartilha. Só que se é uma cartilha, não é interno, né? É uma receita.
Então logo eu largava a cartilha, porque eu tinha encontrado outra cartilha, certo? Só que eu consigo lembrar de algumas situações onde meu entendimento mudou. A mudança foi de fato na mente. E aí a gente passa a questionar se então uma pessoa não está mudando de atitude, é porque é bem provável que o entendimento dela ainda não foi completamente afetado. Deixa eu só amarrar mais uma coisinha. E se o entendimento não foi totalmente mudado, deixa eu até melhorar minha fala. Se houve uma mudança no entendimento, aí você tem um tempo para conseguir produzir o fruto daquele entendimento. Só que mesmo que a pessoa não esteja conseguindo, ela já tem a consciência. Então ela vai errar e pedir perdão rapidamente. Ela vai tentar corrigir o dano causado rapidamente, porque o entendimento já foi mudado e ainda está na obra da regeneração, que é o Espírito atuando na gente. Eu não consegui ainda produzir aqueles frutos na plenitude. Então eu me recordo de uma cena que era o meu maior BO que o Rômulo nos apertava. Família. Gente, eu falo assim, eu tenho, às vezes, uma tendência, às vezes, de me cobrar excessivamente. E eu sei disso. E às vezes a Elinete me corrige nisso. Mas eu tenho memórias de eu ter largado algumas coisas das demandas familiares em momentos que eu não poderia ter feito isso. Eu estava presente, cuidando, tal, mas eu lembro de algumas coisas que para ela, o Senhor, eu creio que até capacitou ela, deu graça para a gente ir avançando, mas eu olho e falo assim, cara, como eu fui negligente nessa área. Aí, ponto, um dado momento gerou entendimento. Beleza. Vocês acham que eu consegui de imediato produzir o fruto? Não, mas o entendimento foi afetado. Aí vem a obra progressiva da regeneração. E não se enganem, ainda dou altas escorregadas. Por quê? Porque há uma raiz pecaminosa em nós que nós precisamos bater todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre esmurrar o próprio corpo, a fim de torná-lo, aí foi a palavra que você usou, obediente a Cristo. Me expressei bem? A gente percebe, por exemplo, a partir do século XVIII, vou falar para vou resumir, mas é uma crítica que fazem, por exemplo, a psicologia, né? E eu gosto de escrever também. Ali, a partir do século XVIII, foi muito puxado para seguir os seus desejos, seguir os seus instintos, e isso é muito recorrente. Sim. Não só o que as pessoas veem mais dentro. Valoriza a independência. Mas dentro ali de uma sala de contexto. Né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala para a pessoa, olha, você sabe que você tem que fazer isso, mas você quer fazer o outro. Faz o que você sabe que é certo, até que isso se torne um novo comportamento. É como se fosse ele quebrando padrões de comportamento. Só que as pessoas entendem isso como sendo, talvez, um fim de tempo. Né? Então, eu uso até o exemplo lá de Jesus no dia de Senhor. Ele falou, ó, se possível, afaste de mim esse cara. Se ele pudesse, talvez, escolher, também não sei como é que seria, né? Mas ele escolheu a obediência, mesmo antes pedindo. Isso não invalidou o sacrifício dele. Dele fazer o que tinha que ser feito. Mesmo antes ele falando sobre isso, ou seja, para Deus, mais do que necessariamente uma pessoa se sente, importa o resultado final, o comportamento dela. Então, assim, eu tenho enxergado muito dessa forma porque eu percebo que as pessoas esperam muito querer sentir para poder agir. Aí a gente vê que a ordem é primeiro o quê? Intelecto.
Aham. Mas eu preciso fazer ele com o tempo, porque eu preciso se adaptar. Então, eu tenho mudança de crença. Crença nuclear, crenças mentais, crenças mágicas, pensamentos, enfim. Vai fazer com que isso gere uma emoção. A emoção que às vezes não é legal, não é positiva, mas que então você vai criando aquela crença, não é maravilhosa. E eu vou falar que ela quer dizer, você cliente, mas você vai gerar uma mudança comportamental, que é uma luta. É o dia a dia que você vai executar e ver esse comportamento. Mas se você pensar, se tiver passando por isso, ou o comportamento precisa ser gerado, para que isso saia da sua verdade. Uau. Então, o padrão finalmente vai ser gerado com uma consequência. Legal. E normalmente não é levado dessa forma. Não, mas é. Sim, sim. Mas o que você sente? Sim, sim. Legal. Fala pro Heber. Às vezes, pensando como eu passei por vários livros evangélicos, você acaba aprendendo muita coisa, né? Sim. Como não ser, ou muitas coisas boas também. E tipo assim, como eu tenho, vou fazer 38 anos, eu passei uma vivência assim, tá até brincando, não sei se você ouve aí. Então, na época que eu era adolescente, a internet discada, hoje você não era pendrive, era disquete, você comprava um disquete, então como as coisas evoluíram hoje, na mente humana, a gente tem uma consciência, humanamente falando, que você pode condicionar a pessoa a um determinado comportamento. E até na área da psicologia e tal, isso é muito bem explicado. E antigamente tinha muito essa questão, tudo era só espiritual. Assim, você pega um camarada que ele tem um problema na área sexual. Deus pode transformar ele da noite para o dia, claro que pode, um viciado em drogas. Mas hoje tem-se outras ferramentas para corroborar com isso aí. Não é somente você chegar para o camarada, só quem passou por um drama de drogas, eu nunca passei, mas você conversa com ele viciado, você acha que ele queria estar usando droga todo dia? Ele sabia, às vezes, sabia na maioria das vezes que ele ia fazer era errado, mas ele era impulsionado. Então, às vezes, no intelecto, ele sabe o que é errado. E Deus vai trabalhando de várias formas, né? Ou ele pode curar ali a pessoa imediatamente, mudar a mente dela, ou no dia a dia, se a pessoa não tiver acesso a nada, Deus vai trabalhando na vida dela, vai tendo ações caídas, Deus vai. E no meio evangélico isso é muito discriminado. Você vê às vezes a pessoa ali lutando, e às vezes a gente tem esse preconceito. Pô, o cara não melhora nunca, já falei 1000 vezes com o camarada. Acho que esse é um pouco de cuidado que a gente. Hoje a minha visão mudou nesse sentido, ter mais cuidado. Boa. A minha fala muitas vezes, o que a gente faz quando a gente entendeu que a gente entendeu? Continua do mesmo jeito. Porque na verdade é a gente que faz. É isso aí. O restante foi brincadeira. Mas assim, uma coisa que, voltando ao exemplo que deu sobre o nosso casamento, quando eu percebi assim, agora vai. Porque antes assim, ele sentia a dor do problema. E aí ele vinha me pedir perdão porque sabia que tinha causado um problema pra gente. E aí, só que era aquele perdão assim, eu não vou fazer mais isso. Quando ele entendeu, aí quando ele caía, assim, cometeu alguma coisa que me chateava, ele já vinha assim, eu sou um nerdão mesmo. Então ele já chegava se rasgando. E aí eu falei, quando ele falou isso, ele sempre teve eu sou velho, ele sempre teve de entender, assim, quando ele pegava, ele pegava. Aí quando ele mudou, que eu percebi assim, agora vai. Porque eu percebi ele lutando, não para um comportamento dele mudar, mas ele lutando porque o que ele estava fazendo causava consequências ao entorno dele. Então, assim, o arrependimento passa por isso. É de você olhar o que você está fazendo e aí você lembra, eu estou me tornando independente de Deus mesmo. Porque eu não estou nem aí para o
aí a pessoa não se importa mais com outra, enfim. Um elemento importante para nós, que eu acho que quando eu ouvi isso, Weber, me aliviou por um lado e me deixou mais responsável por outro. Quando você passa a mudar o pensamento em algumas áreas, você passa a não ser mais refém do que você pensava antes, você agora é responsável, né? Cara, todos nós temos problemas de caráter, gente. Todos nós. Porque nós não temos ainda o caráter de Cristo em sua totalidade formado em nós. Todos nós temos esse problema. Esse problema ele vai se desdobrar em uns de uma forma, em outros de outra forma. E sabe qual é o grande desafio que a gente tem? Por exemplo, eu vou usando um exemplo assim, uma pessoa que tenha muita dificuldade de cumprir com as suas palavras. Porque ela é meio coração mole, ela não consegue dizer não, e aí ela depois é pega nesse problema, né? Não cumpre a palavra. E a gente vê isso uma vez, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, daqui a pouco a gente está chamando essa pessoa de quê? Mau caráter, de dissimulado, de mentiroso. Gente, falar igual o Spurgeon falou. Cara, relembrando o salmista, entre em acordo com o seu inimigo e o dia que te disserem que você é ruim, fale que você é pior do que você é mesmo. Entendeu? Nós temos problema de caráter, gente. E o arrependimento, ele vem para resolver isso durante a nossa trajetória, mas a obra só vai ser completa no dia de Cristo. E a gente tem que entender isso. Só que se a gente entende que todo mundo tem problema de caráter, então pode ser que alguém esteja olhando para mim e não está enxergando o meu, por isso me elogia tanto. E pode ser que o outro, porque é mais expansivo e barulhento, todo mundo está vendo muito. Entendeu? Aí a gente começa a estabelecer os rótulos. E você usou uma expressão muito importante, que eu gostei que você falou, quando você falou assim, que essas ciências, elas corroboram com o Evangelho. Mas a gente sabe que uma mudança, transformação interior é pelo poder do Evangelho de Jesus. Então, por exemplo, cara, qualquer aconselhamento, a pessoa entrou, eu não tenho formação na área de psicologia, né, e tal, a gente, enfim, mas você está lá sentada, as meninas entram lá e sentam lá. Você pode até trabalhar condicionamento de comportamento, tal, mas sabe, tem um leão na jaula lá, tem uma fera na jaula. Porque a transformação interior é pelo poder do Evangelho. E isso a gente pode se apegar a isso, por quê? Porque ainda assim, aí eu penso, e aquela igrejinha lá no meio dos ribeirinhos, lá, como é que esses irmãos mudam de vida, gente? Porque eles não vão ter essas ciências todas à disposição deles. Esses irmãos mudam de vida lá porque tem quem? É o poder do Espírito, que é o maior agente de transformação que possa se movimentar no nosso interior aí. Amém? Só para fechar esse bloco aqui, para a gente compreender assim, inclusive deixa eu só completar uma coisa que eu ia falar na hora que vocês estavam falando, lembrei agora, voltou aqui. Num processo de aconselhamento pastoral, e isso para as nossas relações, tá, gente? A gente não é juiz de ninguém. A gente não é juiz de ninguém. Ah, fulano não presta. Ué, mas eu já sabia, gente, nem eu presto. Então o desafio está na gente rotular. E a gente rotular é porque é a presunção de que a gente é melhor. É a presunção de que a gente não é miserável. Faz sentido ou não, gente? Então, num aconselhamento pastoral, a pessoa abriu o coração, rasgou o verbo, por exemplo. Ué, irmão, o poder de Deus pode transformar. Acabou. Ah, mas como é que eu vou distinguir o que é arrependimento e o que é remorso? Eu não vou distinguir, mano. O que eu vou poder ver, aí eu quero falar uma frase assim, que pra mim, Neto, mudou a vida da gente.
Até as meninas que gostam de anotar aí, Milene e Adriana, registra essa e depois me lembra, se puder colocar no grupo, né? A gente não julga a intenção do coração. A gente apenas observa os frutos. Nós não julgamos a intenção do coração. Nós apenas observamos os frutos. Então a Bíblia ensina que uma árvore, ela se conhece pelo quê? Pelos frutos. Aí como é que eu vou julgar o irmão que eu não dei nem tempo para ele produzir fruto? A conversão dele não foi genuína. Ué, gente, mas essa história de joio e trigo? Não, fulano é joio. Né? Eu fui criado nesse ambiente, gente, pelo amor de Deus. Fulano é joio. Então você é Deus. Porque essa palavra de separar o joio do trigo é pro dia do juízo. Então, o dia que alguém falar, tu é Deus. Com D minúsculo. Produziu fruto. Esse é o desafio, né, mano? Aqui, ó. Aí aqui, ó. Mulher aguentou quantos anos para esperar algumas coisas da minha parte? Não, é porque eu contei um negócio. É um prefixo, né? Que quando você fala dos elementos químicos, aí tem um negócio lá chamado número de oxidação, NOx, que é tipo uma carga elétrica. E quando é muito alto assim, quando é alto, a carga é mais 5 ou mais 6. Mas quando está altíssimo, nível máximo assim, é o mais 7. E aí na química você usa o mais 7, você usa o prefixo per. Então, quando é o nível máximo para alguma coisa, por exemplo, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, prefixo per. Permanganato de potássio, que a gente usa quando a criança está com catapora, né, e tal, quer dizer que tem um nível máximo ali do manganês e tal. Então, o prefixo per é muito comum quando é nível máximo. Aí agora pronuncia a palavra perseverança com calma. Então, o que é perseverança? É o nível máximo da esperança. Entendeu, Johnny? É o nível máximo da esperança. Então, eu vou olhar para você, mano. Eu tenho um anseio, não quero nem usar a palavra expectativa, que a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário congregacional. Eu tenho um anseio. Cara, meu anseio é igual o autor aos Hebreus escreveu. Vocês já deviam ser mestres e tal. Meu anseio é, cara, de 3 a 5 anos aqui vão ter um time de mestres. Mas e se não formos? Perseverança. Manter a esperança em seu nível máximo. Faz sentido, mano? Por quê? Porque senão a gente faz... Ó, eu ouvi um negócio ontem, gente. Mas aquilo me arrebentou por dentro. Um irmão compartilhando sobre a história de Paulo com Barnabé numa perspectiva de liderança. Eu já tinha falado isso outras vezes, mas a palavra que o irmão trouxe ontem, cara, eu assisti um videozinho, me impactou demais a conta. Assim, cara, Paulo e Barnabé estavam viajando e tinha Marcos, João Marcos. E João Marcos era aquele cara meio lento, meio melindroso, entendeu? Meio devagar. E aí Paulo, sangue nos olhos, faca nos dentes, pega João Marcos e pá, joga João Marcos de lado lá, tá devagar demais, beleza? Olhou para Silas, que era um cara profeta, né, mano? O cara mais sangue nos olhos, profetão, pá, vambora, Silas. Aí vai Paulo e Silas, Barnabé escolheu um, mano. Paulo escolheu a multidão, beleza? As viagens. Barnabé escolheu um. Vou cuidar de Marcos. Só tem um detalhe. Quem escreveu o Evangelho de Jesus cronologicamente pela primeira vez foi Marcos. Quando a gente pega Mateus, Marcos era João Marcos, beleza? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Acabei a carreira. Como é que é? Corri a corrida, acabei a carreira, guardei a fé, fiz tudo.
Aí ele, opa, esqueci de uma coisa. Timóteo, manda trazer João Marcos. Tinha algo pendente. Ele tinha julgado João Marcos em sua imaturidade e ele precisava acertar os ponteiros. E aí é que você vê o fruto digno de arrependimento. Ali, Paulo, você olha Paulo e fala assim, cara, esse cara é homem mesmo. Esse cara é crente. Por quê? Porque o cara era Paulo apóstolo, estava preso, poderia ter dito o quê? Ah, deixa esse menino vir aqui e reconhecer a minha autoridade apostólica. Aí o que ele vai e faz? Sim. E o que isso nos ensina hoje, né, Mimi? Que a posição não pode me fazer esperar que todo mundo venha até mim. Eu tenho que ir para os outros, irmãos. Isso, por exemplo, para mim ensina sobre até o modo de exercer o ministério pastoral. Que se eu errar com você, eu quero que o Senhor me constranja para eu ir lá e pedir perdão. Eu não quero ser esse tipo de gente que não pede perdão porque não é menor. E isso é visão empresarial, isso não é visão orgânica de igreja. É visão de chefia. Chefe pede perdão para nós, mano. Mas eles erram. Mas na cultura do reino de Deus, são irmãos que servem uns aos outros. Alguns são colocados no ofício, não é na pirâmide, é no ofício de servir aos outros, representando o pastoreio de Jesus. Outros servindo como diaconato, outros servindo, entendeu? Mas, enfim, são meio de 10. Chefe de liderança, né? Hoje em dia tem se criado um novo modelo de liderança onde o líder assume os erros, empresa mesmo, né? Assume os erros, se coloca no lugar do seu está dando conta e normalmente se torna os melhores ambientes de trabalhar, né? Todo mundo come bem. Então, esse aprendido com isso era empresa mesmo, modelo do negócio mesmo, empresarial. Isso não funciona. Sim. É um negócio que Sim. Muito bom, mano. É. Embora com a ideia de ao modular aquele comportamento tirar resultados bons. Não de Produzir vida, né? assim, percebeu a qualidade Gente, fala, mano, desculpa. Claro. Esse menino é um lorde, né, gente? Você me permite, assim, tá? Porque como você colocou muito bem, se é o Espírito Santo que vai fazer, se é a graça que vai alcançar e de alguma forma gerar uma convicção de arrependimento, uma tristeza, né, segundo o Senhor, isso acontece a partir da revelação da cruz de Cristo. E às vezes a gente acha que a gente vai resolver esse problema convencendo a pessoa de como ela está errada naquela situação específica, mas e é só a cruz de Cristo que vai realizar as graças. Então, às vezes a gente acredita pouco no Evangelho. A gente acha que a gente vai conversar sobre o problema específico da pessoa sempre, né? E às vezes o que está faltando realmente é pegar o Evangelho comum. Muito bom. Então, hoje sim, tem muito recurso, né, cara, pra gente entender, julgar. Agora tá na moda esse negócio de programação neurolinguística, né, que você lê a pessoa e tal, gostou, tem que metaforando lá, super famoso lá, Lelo, não sei o que, se mexeu. Ele tá mentindo, não sei, enfim, não que os recursos sejam inúteis, né, obviamente eles têm sua utilidade, mas a nossa estrutura sempre vai ser, só reforçando, né, o que você sempre vai ser imperfeita, né, cara? Até a nossa estrutura de justiça do Brasil, especificamente, onde a gente tem uma cadeia recursal enorme, primeira, segunda, terceira, quarta, instância, primeiro tribunal federal. Isso é incomum, mediante a justiça do mundo, né? Não é comum isso, sabe? Essa estrutura recursal. E você vê, não isenta de erro, justamente, cara. Passa pela mão de um monte de cara gabaritado aí, justamente, né? A gente olha o cenário da justiça do Brasil, cara, não tem mais erro, mas passa pela mão de um monte de gente gabaritada, mas assim, não isenta a toda aquela cadeia de errar, né? Obviamente,
vão ter decisões precipitadas, e no final das contas é uma coisa só, cara. Todo mundo vai ter que se ajoelhar ante ao cetro de ferro, né, cara? Que é o que julgará de fato, né? O cetro perfeito, justiça que é o do Senhor, né? Quando a Bíblia fala que Cristo vem e todo joelho se dobrará, parece que ele está pegando o nosso braço assim. Ai, dobra aí. Mas na verdade é uma inclinação de a beleza, né, cara? Daquele que é perfeito. E em todos os sentidos. O juiz perfeito, né, cara? Ele vai olhar definitivamente, né, cara? Uma das coisas que a gente fala. Então, tem muito recurso hoje. A gente tem que, às vezes existe a tentação de querer avaliar de maneira externa.